Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Quer dizer que é um motivo de alegria estar aqui. Agradeço a Deus por esta oportunidade, ao meu filho que me fez o convite há umas 2 semanas atrás. Não foi bem um convite, foi uma intimação, e eu louvo a Deus, né? Eu gostaria de convidar toda a igreja para nós estarmos lendo o tema desta campanha. Eu sei que Deus vai falar muito ainda através dessa campanha. Essa campanha, eu acredito que ela está iniciando hoje, sim ou não? Sim. É o primeiro dia da campanha. Ainda tem muita coisa por vir do coração de Deus para o meu e para o teu coração, amém? Convido toda a igreja para estar falando junto esse tema. Tempos de crescimento pelo discipulado eficaz. Vamos lá, 1, 2, 3. Tempos de crescimento pelo discipulado eficaz. Eu que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Discipulado não é uma opção. Discipulado é um id de Cristo para nós. Vou repetir, discipulado não é uma opção. Discipulado é um id de Cristo para nós. Amém? Bom, quando meu filho me fez o convite, eu fui orar, fui buscar a Deus por uma palavra. Porque toda ministração, nós precisamos, em primeiro lugar, pedir a Deus qual a palavra que Deus quer falar. Porque eu não conheço o teu coração nesta noite. Eu não conheço a tua necessidade, principalmente a necessidade espiritual que você carece, que Deus entra na sua vida nesta noite. Eu não sei a forma, a maneira como você adentrou esta casa de oração nesta noite, mas Deus, Ele conhece. Ele conhece o nosso coração, Ele esquadrilha a nossa mente, e Deus sabe a palavra que você precisa nesta noite. E eu fui orar, buscar a Deus. E Deus colocou uma palavra no meu coração dentro desse tema, desta campanha, nesta noite. E nós vamos ficar dentro de 2 Timóteo. Nós sabemos que Paulo, ele escreveu várias cartas. Algumas cartas que Paulo escreveu, algumas foram durante a sua viagem missionária. Outras cartas que Paulo escreveu, ele escreveu quando ele estava preso em Roma pela primeira vez. Outras cartas que foram escritas pelo apóstolo Paulo, foram escritas durante o espaço entre as prisões. Mas essa carta, aonde está inserido o texto que foi escolhido, esta carta ela foi escrita na segunda prisão de Paulo em Roma. Esta carta aqui, quando Paulo escreveu ela, Paulo não estava num palácio. Quando Paulo escreveu esta carta, Paulo não estava na sua casa, no conforto do seu lar. Quando Paulo escreveu esta carta, ele não estava dentro de um aconchego, de um templo, de uma igreja. Mas esta carta, que foi a última carta de Paulo, ela foi escrita dentro de uma prisão, dentro de um calabouço, provavelmente escuro. O que me chama a atenção é que mesmo Paulo, dentro de uma prisão, ele teria todos os motivos para estar lá reclamando, questionando a Deus. Porque Paulo, quando ele foi preso pela segunda vez, pela primeira vez ele foi preso em Roma por causa da palavra, mas na segunda prisão de Paulo, ele foi preso inocentemente. Mas mesmo dentro de uma prisão, Paulo tinha a força de Cristo para poder escrever uma carta. Meu querido, eu em casa meditando nessa palavra,
Através desta palavra a gente consegue medir. Esta carta é como se fosse um termômetro para medir a espiritualidade de um cristão. Porque só quem faz isso aqui, escreveu uma carta dentro de uma prisão, dentro de um calabouço, é quem está com uma vida fortificada em Cristo. É quem está com uma vida, com seu coração unido a Cristo. Só quem consegue escrever uma carta numa situação difícil, numa situação adversa, é só quem está cheio do Espírito Santo de Deus. Paulo, ele tinha o Espírito Santo habitando dentro da vida dele. É por isso que nós vamos encontrar Paulo dentro de uma cadeia, não preocupado com a sua vida, porque nós conhecemos, nós sabemos a história de Paulo. O que mais alegrava o coração daquele homem é poder cumprir a carreira com a alegria que havia lhe sido proposto. Deus nos deu uma carreira a cumprir. Deixa eu te perguntar nessa noite, essa carreira que Cristo te concedeu, te deu, você tem cumprido ela como? Com alegria? Ou com pesar? Ou reclamando? Ou murmurando? Ou se lamentando? Como você tem cumprido a carreira, o ministério que Deus te deu? Isso faz toda a diferença. Quando eu cumpro a carreira que Deus me deu com alegria, isso faz toda a diferença. Isso é mais um pontinho que mostra como está a minha comunhão com Cristo. Como está a minha vida com Deus. E Paulo então se encontra dentro de uma prisão. Paulo não está lá preocupado com a sua vida, porque quando ele estava na segunda prisão em Roma, ele já estava sentenciado à morte. Porque Nero, se nós formos olhar a história, nós vamos ver, que houve um incêndio em Roma, e Nero então, ele havia ali para sair, daquela situação, ele colocou ali as culpas nos cristãos. É por isso que Paulo estava preso. Mas o que me chama a atenção é que a preocupação de Paulo não era com a sua morte. Não era com a sua morte. A preocupação de Paulo não era dele estar ali dentro daquela prisão sozinho. Não. A preocupação de Paulo era uma única preocupação, meu querido, que eu e você também temos que ter. Sabe qual era a preocupação de Paulo? Paulo estava dentro daquela cadeia, mas ele estava preocupado com a igreja. Ele estava preocupado com Timóteo, com o seu filho na fé. Qual tem sido a sua preocupação? Você tem se preocupado com a igreja? Você tem se preocupado com a obra de Deus? Você tem se preocupado com a casa de Deus? Você tem se preocupado com o ministério? Você tem se preocupado? Isso aqui é o ministério, discipulado. Isso aqui é o ministério. E deixa eu te falar uma coisa. Tudo que Deus nos dá é uma dádiva, é um presente dele para nossas vidas. Muitas das vezes nós não valorizamos aquilo que Deus nos deu, sabe por quê? Porque não vemos o que Deus nos dá como uma dádiva. Muitas das vezes nós não valorizamos ou fazemos pouco caso daquilo que Deus nos dá, porque a gente não vê aquilo, a gente não enxerga aquilo como um presente de Deus para nossas vidas. Meu querido, você precisa enxergar o seu ministério, você precisa enxergar o seu chamado, você precisa enxergar a vocação de Deus na sua
vida como um presente, como uma dádiva de Deus. É por isso que Paulo valorizou tanto o chamado dele. É por isso que Paulo valorizou tanto a vocação dele, porque ele via como um dom de Deus. Dom quer dizer dádiva, dom quer dizer presente, é aquilo que Deus nos dá. Você tem valorizado? Você tem valorizado? Não sei qual que é a sua vocação, eu não sei qual que é o seu chamado, mas eu te pergunto nessa noite, você tem valorizado? A ponto de você ter a sua consciência pura em relação à sua vocação? Quantos não têm a sua consciência pura em relação à sua vocação? Se nós formos olhar aqui, Paulo escrevendo esta carta, ele inicia falando da sua consciência pura. Quantos carregam, meu querido, aquela consciência pesada, de não estar fazendo id, de não estar cumprindo isso aqui, ó. Quantos carregam uma consciência pesada, porque sabe que tem feito o seu ministério, tem exercido a sua vocação de qualquer jeito, de qualquer maneira? Quantos têm carregado um sentimento de culpa, que poderia fazer melhor e não tem feito? O que está faltando na sua vida, para você fazer as coisas com excelência para Deus? O que tem faltado na sua vida, para você fazer as coisas com excelência para Deus? Tudo que Deus faz na nossa vida, Ele faz com excelência. Tudo que Deus faz para nós, Deus, Ele dá o melhor. Ele faz da melhor forma, Ele faz da melhor maneira. E por que muitas das vezes nós, em relação a Deus, não fazemos dessa maneira, não fazemos dessa forma? Primeira coisa, Paulo escrevendo ali, do seu filho na fé, Timóteo, ele relata sobre a consciência. Se a tua consciência, meu querido, não está pura, se está te faltando alguma coisa, hoje é noite do Espírito Santo de Deus mudar isso nas nossas vidas, fazer com que nós tenhamos uma consciência pura em relação ao nosso chamado, em relação à nossa vocação, em relação ao propósito de Deus nas nossas vidas. E Paulo continua ali. Agora no versículo 5 nós vamos ver Paulo lembrando Timóteo, muitas das vezes é necessário. Quantas coisas caem no nosso esquecimento? Quer ver um exemplo disso? As promessas de Deus. Quantas das vezes nós deixamos que as promessas de Deus caiam no esquecimento? Quantas vezes nós deixamos cair no esquecimento, irmão Garcia, os livramentos de Deus, que Deus já fez na nossa vida? Mas às vezes nós precisamos trazer isto à memória. E foi justamente isso que nós vamos ver esse grande mestre fazendo em relação a Timóteo. Trazendo a Timóteo, trazendo à memória de Timóteo algumas coisas, por exemplo, a fé. Paulo lembrou que Timóteo era o homem que tinha uma fé não fingida para com Deus. Meio pesado. Como é nossa fé para com Deus? É uma fé verdadeira? Existe uma diferença entre a fé verdadeira e aquela fé que é produto de emoção. Aquela fé que é produto, talvez você está ao lado de alguém
que tem fé e você acaba sendo contagiado com aquilo. Ou talvez você está num local, num ambiente, e você vê o fogo de Deus descendo, o poder de Deus caindo, e de repente você acha que aquilo que você está dentro do seu coração é fé. Mas quando acaba tudo aquilo, quando aquela pessoa que tem fé não está do seu lado, ou quando você está na sua casa, ou tem só você de crente, essa fé ainda está lá. A fé verdadeira, ela não é produto de emoção. A fé verdadeira, ela não depende, ela não é movida por circunstâncias. A fé verdadeira, ela é produzida, sabe por quê? Por onde? Pelas Escrituras Sagradas. Por isso que Timóteo tinha uma fé não fingida. Porque a gente vai ver que a sua avó Lloyd e a sua mãe Eunice, que já eram convertidas a Cristo, ensinaram esta palavra, introduziram esta palavra no coração de Timóteo, desde a sua meninice. Eu fui procurar ver o significado dessa palavra meninice. É o período entre quando a criança nasce até o período da puberdade. É a época da infância. Então, desde muito pequenininho, já tinha alguém ali, semeando aquela palavra no coração de Timóteo. E tudo aquilo que a gente semeia, nasce. Se você semear coisas ruins, você vai colher coisas ruins. A Bíblia fala assim, aquele que planta tempestade, planta vento, colhe o quê? Colhe tempestade. Aquelas duas mulheres, de uma forma muito sábia, elas semearam. A melhor coisa, meu querido, que você pode semear na vida de alguém é a palavra de Deus. A melhor coisa que você pode semear na vida de alguém não é um bem material, não é nada terreno. A melhor coisa que nós podemos semear na vida de alguém é a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque quando esta palavra ela entra no coração de alguém, ela vai produzir aquilo que vai levar aquela pessoa a herdar depois a vida eterna. E tem coisa melhor do que a vida eterna? Não. Tem uma frase do meu pai que eu não esqueço, e vira e mexe eu falo essa frase: nós precisamos estar com nossos olhos na eternidade. Quando você está semeando a palavra de Deus na vida de alguém, isso se chama discipulado. E quando você está discipulando alguém, você está fazendo com que essa pessoa caminhe em direção a uma eternidade com Cristo. Fé. Outra coisa, mais um pontinho dentro de fé. Pessoa que tem fé verdadeira, ela consegue demonstrar essa fé, independente da circunstância cunha que ela estiver. Paulo, lá em Filipenses, vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. Vamos ver o que esse homem tão sábio nos diz. Filipenses capítulo 4, versículo 12. Só consegue viver desta maneira, desta forma, quem verdadeiramente tem um coração com a fé verdadeira.
sei estar abatido, e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Sabe por quê? Paulo tinha fé. E a palavra fé quer dizer confiança. Quando nós confiamos em Deus, nós descansamos. É uma coisa automática. Quando você confia em Deus, automaticamente você descansa. Você se lança aos braços do Senhor, porque você sabe que Deus cuida de você. Outra coisa que Paulo, escrevendo esta carta, ele lembra a Timóteo: eu não sei aquilo que você precisa, que o Espírito Santo de Deus te lembre nessa noite. Eu não sei o que você precisa, que o Espírito Santo de Deus te lembre nesta noite. Porque muitas das vezes nós precisamos que o Espírito Santo de Deus nos lembre. Nos lembre de algumas coisas que nós mesmos jogamos no esquecimento. Paulo lembra Timóteo do dom de Deus, da vocação de Deus na vida dele. Timóteo, despertes o dom de Deus que há em ti. O dom de Deus na sua vida, ele está acordado. O dom de Deus na tua vida está acordado ou está aí adormecido dentro de você? Nós precisamos, meu querido, despertar o dom de Deus na nossa vida. Isso aqui, discipulado, é um dom. É um chamado de ensino. Porque há uma diferença, e hoje foi até falado lá na IPD, hoje pela manhã, entre evangelização e discipulado. A evangelização, você sai anunciando, falando do amor de Cristo. Aí a pessoa aceita Cristo, vem para a igreja, e quando ela vem para a igreja, ela precisa disso aqui, discipulado, porque sem o discipulado não há crescimento, não tem como ela saber verdadeiramente quem é Cristo. Sem o discipulado não tem como haver um amadurecimento na vida dela, espiritual. Sem o discipulado não tem como, o discipulado, ele faz com que o novo convertido, ele se aproxima cada vez mais de Deus. É isso aqui, que nos fortalece. É isso aqui que torna o cristão forte. É o ensino. O que torna o cristão forte, o que torna um cristão saudável, o que torna um cristão fortalecido em Cristo, é isso aqui, ensino, discipulado. Não basta somente nós anunciarmos, por meio da evangelização, Cristo. Precisamos também entrarmos com o ensino. Fala comigo nessa noite. Precisamos entrar com o mas está fraco demais. Precisamos entrar com o ensino. Se nós quisermos vivermos tempo de crescimento, se nós quisermos ver uma igreja forte, uma igreja com a sua fé inabalável, precisamos entrar com o ensino. Desperta o dom de Deus que há em ti. Se porventura esse dom de Deus que há em ti, ele estiver aí, adormecido, pede para o Espírito Santo despertar esse dom.
para que você venha exercer o ministério, a chamada, a vocação de Deus na sua vida. Paulo, meu querido, quando escreveu, deixa eu só fazer uma ressalva aqui, Quando Paulo escreveu para Timóteo, Paulo estava dentro da cadeia, mas Paulo estava ciente da situação que estava acontecendo lá fora, da perseguição que os cristãos estavam sofrendo por causa de Nero. Quantos crentes estavam sendo mortos? Eu acredito que quando Paulo escreveu esta carta a Timóteo, Paulo, sabendo, foi uma forma de encorajar Timóteo, que talvez na mente ali de Paulo, e a gente vai ver isso também no texto, ele ficou preocupado com Timóteo de recuar. Nunca podemos, essa palavra recuar não pode fazer parte da vida do cristão. Aí nós vamos aqui para o versículo 7. Aí Paulo traz à memória de Timóteo uma outra lembrança. Timóteo, Deus não nos deu um espírito de temor. Essa palavra temor, nós podemos, tem dois significados, de reverência a Deus, mas também tem um significado de medo. Aqui no texto, quando Paulo fala para Timóteo, Deus não nos deu um espírito de temor, Paulo está se referindo ao medo. Deus não nos deu um espírito de medo, mas Deus nos deu um espírito de fortaleza, de amor e de moderação, meu querido, para nós fazermos, para nós cumprirmos o ministério, a chamada de Deus na nossa vida, nós precisamos ter esse espírito dentro de nós, esse espírito de fortaleza, mas não uma fortaleza que vem da sua força, do seu braço, não uma fortaleza que vem de você mesmo, mas uma fortaleza de Deus para a sua vida. Eu gosto muito, meu irmão, dos Salmos de Davi, o tanto que Davi, se nós como cristãos pronunciasse tudo aquilo que Davi pronunciava, quais as palavras de Davi? Senhor, Tu és o meu baluarte, Tu és o meu rochedo, Senhor, Tu és o meu escudo, Senhor, Tu és a minha fortaleza. A gente só consegue cumprir se nós tivermos esse espírito dentro de nós. Qual é o espírito que está dentro de você? Se for qual é o espírito que está dentro de você? Espírito de fortaleza? Um espírito de amor, porque sem amor, Cunha, a gente não dá um passo para ensinar ninguém. Sem amor, a gente não sai do lugar, a gente fica estagnado. Qual é o espírito? Quando nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, eu posso dizer que eu tenho todas estas coisas. Quando eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida, eu posso dizer que eu tenho um espírito de fortaleza, que eu tenho um espírito de amor, que eu tenho um espírito de moderação, eu tenho aquilo que eu preciso para cumprir a carreira que me foi confiado, não pelo homem, mas por Deus, como disse o apóstolo Paulo. Eu sou apóstolo, porque Deus me tornou um apóstolo. Paulo era um homem que tinha um tríplice ministério. Ele mesmo falava que ele era apóstolo, ele era pregador e ele era mestre. Olha que coisa linda. O pregador fala do quê? Da palavra. Mestre faz o quê? Ensina
a palavra. E apóstolo é o quê? É um embaixador de Cristo nessa terra. Você está entendendo nessa noite? Qual que é o papel, qual que é a função da igreja? Deus não nos chamou somente para nós virmos aqui aos domingos ou durante a semana, sentarmos nesses bancos, louvar a Deus, que é muito bom, é muito gostoso nós louvarmos a Deus, mas a chamada de Deus na nossa vida vai além do louvor. É levar esta palavra. Jesus, se você for lá para Mateus, Marcos, para os evangelhos, você vai deparar lá Jesus entrando no templo para ensinar, Jesus indo nas aldeias para pregar, para ensinar. Você vai ver sempre essas duas palavras ligadas à pessoa de Cristo: ensino e pregação. Quais são as palavras que estão ligadas em você? Quais são as palavras que estão ligadas em você? Frustração? Decepção? Desânimo? Fadiga? Cansaço? Falta de fé? Quais são as palavras que estão ligadas em você? O que está ligado em mim é o ensino da palavra. O que está ligado em mim é o mesmo sentimento que havia em Paulo, que nós encontramos, aonde Paulo fala assim: olha, eu sofro, eu padeço. Sabe por quê? Pelos escolhidos. Eu padeço pelos escolhidos, mas com um objetivo. Paulo não padecia, irmãos, Paulo não sofria. Paulo não foi aprisionado em vão, não. Ele fez tudo que ele passou. Ele passou porque ele tinha um firme propósito na sua mente. Sabe qual que era? De fazer com que aquelas pessoas fossem alcançadas com as boas novas de salvação. Qual que é o nosso propósito? Qual que é o nosso propósito maior de estar na casa de Deus? Você já parou para pensar nisso? Ai, irmã Cristiane, meu propósito maior para estar na casa de Deus é vir com a minha família, assistir o culto, ouvir uma pregação, ouvir um louvor. Meu propósito maior é esse. Isso faz parte do cristão? Sim. Mas não é o seu objetivo maior. O seu objetivo maior é ganhar almas para Cristo. E a Bíblia fala assim: aquele que ganha alma sábio é. Aquele que ganha alma sábio é. Quando você está discipulando alguém, você está ganhando essa pessoa para a eternidade. Oh, meu Deus, é lindo demais. Quando você tem isso na sua mente, no seu coração, que você está ganhando alguém para a eternidade, meu querido, não tem coisa mais linda do que isso. De quando você chegar lá, você sabe, você tem essa consciência, que você levou mais pessoas com você. Que você vai adentrar os portões celestiais, você não vai entrar sozinho, mas você tem outras pessoas que vão entrar, porque você despertou o dom de Deus na sua vida. Não sei nem quantos minutos que eu tenho ainda pela frente, porque eu esqueci de perguntar. Quantos minutos só para mim poder me sintonizar? Uns 20 minutos, 8h30, 48h50.
Outra coisa que nós vamos ver aqui, Paulo falando com Timóteo. Timóteo, não se envergonhe do Evangelho. Timóteo, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Não tenha vergonha de ser um cristão. Não tenha vergonha do seu chamado, da sua vocação. Não tenha vergonha do ministério que Deus te entregou, que Deus te confiou. Não tenha vergonha de anunciar as boas novas de salvação. Não tenha vergonha de dizer que você é um seguidor de Cristo. Porque hoje, em meio a esse tempo que nós vivemos, onde o Evangelho é anunciado pela rádio, onde o Evangelho é anunciado pela TV, onde o Evangelho é anunciado nas ruas, onde o Evangelho é anunciado dentro do ônibus, ainda tem cristão que tem vergonha de dizer que é um seguidor de Jesus. Se ele puder no seu trabalho fazer o possível para que ninguém saiba que ele é um cristão, ele faz. Mas Paulo estava dizendo para Timóteo: Timóteo, mesmo em meio a essa perseguição, mesmo em meio a tantos crentes terem deixado a fé, terem naufragado na fé, apesar de muitos cristãos, Timóteo, apesar de muitos cristãos terem desistido, continua firme e não tenha vergonha de ser um embaixador de Cristo. Meu querido, nós temos que ver essa palavra de embaixador de Cristo como um privilégio na nossa vida. Nós somos privilegiados de sermos um representante de Cristo nesta terra. De você poder levar a palavra dele, isso é um privilégio. E quantas das vezes, vou falar, muitas das vezes a gente acha que nós somos privilegiados pelo aquilo que nós temos. Mas no reino de Deus, isso não tem valor nenhum. Porque a palavra de Deus vai nos dizer, sabe o que tem valor para Deus? Não é o cargo que você tem nessa terra. O que tem valor para Deus não é sua posição que você tem lá no seu trabalho. O que tem valor para Deus não é sua conta bancária. O que tem valor para Deus é se nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Paulo entendia tanto isso, pai, ao ponto dele dizer que tudo aquilo que ele havia aprendido aos pés de Gamaliel se tornou em quê? Em quê? Não, estou ouvindo. Em quê? Esterco. Você sabe quem foi Gamaliel? Um grande homem daquela época, que conhecia a lei, um homem respeitado. Ele foi instruído aos pés deste homem, mas quando ele teve conhecimento de Cristo, quando ele conheceu Cristo, quando ele passou pela conversão, ele entendeu que aquilo ali não era nada. Meu querido, quando nós temos esse entendimento, as coisas, a nossa visão, ela muda. Nós passamos a olhar para as coisas de uma forma diferente, de uma maneira diferente. Nós passamos a olhar para nossas vidas, para a realidade do dia a dia, mas colocando Cristo nessa realidade do dia a dia que nós vivemos. Mas só quando nós temos esse entendimento. E esse entendimento, ele só vem através do discipulado.
Outra coisa que Paulo lembra a Timóteo, e muitas das vezes nós esquecemos disso, ou queremos esquecer, é da nossa vocação, é do nosso chamado. Muitas das vezes nós não queremos o chamado, a vocação de Deus para nós. Muitas das vezes, irmão Garcia, nós rejeitamos o chamado, a vocação de Deus para nossas vidas. Eu não quero. Ah, Senhor, eu não quero. Ah, Senhor, eu não quero. Quantas das vezes nós usamos esta expressão, eu não quero, eu não quero, eu não quero, quando as coisas é relacionada ao reino de Deus. Porque discipulado é relacionado ao reino de Deus. Quantas das vezes nós usamos essa expressão, Senhor, eu não quero. A gente coloca uma resistência tão grande para exercer uma coisa tão linda que Deus está nos dando. Mas Paulo não. O que é importante para mim é cumprir com alegria a carreira que me foi proposta. O que enchia, o que movia Paulo, o que movia o ministério de Paulo, o que movia o chamado de Paulo, era justamente isso. A única coisa que Paulo queria, depois da sua conversão, era cumprir a carreira que Deus havia confiado a ele. Ele não estava preocupado com o restante, não. Se eu estiver enganado, você depois me procura. Fala, não, irmã Cristiana, a irmã está equivocada. Quando eu olho para Paulo, a única coisa que eu vejo em Paulo, a única coisa que importava para ele, era cumprir esta carreira. Não importava se ele tinha que ser preso, não importava se ele tinha que ser perseguido, não importava se ele tinha que ser caluniado, não importava a situação que ele precisaria passar. O que ardia no coração de Paulo era a vocação, era o chamado de Deus. O que tem ardido no seu coração? O que tem? Você tem sido, o que tem movido o seu coração? Você tem andado movido? O que tem te levado a caminhar? A andar? E ele lembra a Paulo isso. Ele lembra a Timóteo isso. Da sua vocação. Do seu chamado. Isso que a igreja, esse tema que a igreja escolheu. Isso aqui é uma forma de lembrar o teu chamado. Isso aqui que a igreja escolheu, esse tema para o mês de junho, é uma forma de trazer à tua memória o teu chamado, a tua vocação, o porquê que Deus te salvou, o porquê que Deus te alcançou. E é o que hoje nós estamos precisando, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Isso aqui dá esperança ou não dá? Dá esperança. Para aquele que acha que não tem mais jeito para a sua vida. Para aquele que está afundado na angústia. Para aquele que está afundado na tristeza. Para aquele que não tem motivação. Para aquele que não tem. Isso aqui dá esperança. O ensino da palavra de Deus na nossa vida faz com que nós tenhamos esperança de dias melhores. Mas os melhores dias nós sabemos que serão quando nós estivermos na eternidade com Cristo. Outra coisa que Paulo lembra a Timóteo
É a respeito, meu querido, da sã doutrina. Doutrina quer dizer ensino. Sã quer dizer saudável. Esse ensino, ele tem que ser um ensino saudável. E o ensino saudável, a gente só consegue fazer um ensino saudável através das Escrituras sagradas. Utilizando as Escrituras sagradas. Não tem como eu ensinar alguém e não ter isso aqui comigo. Por exemplo, não tem como eu ensinar, vou ensinar a irmã Ivanilde. Ensinar a irmã Ivanilde um exemplo. Mas isso aqui não faz parte do meu ensino. Vai produzir alguma coisa na vida da irmã Ivanilde? Não. Vai florescer alguma coisa na vida da irmã Ivanilde? Não. Vai trazer transformação na vida dela? Não. Vai trazer crescimento? Não. Mas a partir que o meu ensino, ele é feito com as Escrituras sagradas, meu irmão, vamos sentar aqui e vamos estudar essa palavra. Meu querido, você que está discipulando alguém, você passa a ver a vida daquela pessoa crescendo, você passa a ver a vida daquela pessoa florescendo na presença de Deus e dando fruto. E eu vou pular, porque eu tenho 5 minutos. Eu vou aqui para o versículo 2 do capítulo 2 de Timóteo, aonde está o nosso tema. Enquanto nós vamos falar desse versículo, eu queria que a irmã Ivanilde, a senhora que vai estar louvando, que ele nunca pare de lutar. Eu gostaria que alguém já deixasse pronto esse louvor. Nunca pare de lutar. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. Vamos ler todo mundo junto mais uma vez? 1, 2, 3. Eu que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir os outros. Meu querido discipulado, ele só é eficaz. Quando Paulo escreveu isso aqui, Paulo não escreveu em vão, acertou em cheio. Porque não adianta nada. Quando Paulo diz assim, olha, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, que sejam preparados, que sejam treinados, que sejam capazes de passar este ensino adiante. A homens fiéis, antes da palavra idôneos, vem a palavra fiéis. Essa palavra fiel, a gente pode englobar nessa palavra várias coisas. Essa palavra fiel fala da nossa fidelidade para com Deus, do nosso bom testemunho para aqueles que estão de fora, fala da nossa vida diária, se nós temos mostrado que realmente nós somos um cristão. Porque não adianta nada a pessoa ter esse conhecimento. Eu vou encerrar com isso nessa noite. Não adianta nada a pessoa ter esse conhecimento, mas não ter uma vida de acordo com essa palavra. Vai produzir algum efeito naquele que está ouvindo? Não. Sabe por quê? Porque antes da pessoa ouvir o que você tem a dizer, ela vai olhar primeiramente para você, para o seu comportamento, para a forma, para a maneira como você conduz a sua vida, para a maneira, para a forma como você se comporta. Porque você só vai conseguir ganhar
fazer com que a pessoa te ouve a partir desse princípio de você ser, primeiramente, uma pessoa fiel a Deus. Aleluia, Deus. Aí você entra com o ensino. Ah, meu querido, você ganhou mais um para o reino de Deus. Aleluia, Você ganhou mais um para o reino de Deus. Tem muita gente que tem feito ao contrário. Tem ido, mas não está treinado. Tem ido, mas não está preparado. Tem ido, mas não está com a sua vida qualificada. Está qualificando outros, mas ele mesmo não está qualificado. Não é uma verdade que nós temos vivido hoje, nos nossos dias? Muitos que têm qualificado pessoas para entrar no reino de Deus, mas ele mesmo não está qualificado para herdar o reino de Deus. É triste, mas é um fato e é uma verdade. Vamos nos colocar de pé nesta noite. Eu não sei o que você precisa, mas peça para o Senhor nesta noite, amém?